Oi pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Opa, vamos para mais uma nossa aula do curso de História devagar, passo a passo. Esse curso já está ganhando volume. Olha que coisa importante. E na última aula, quando nós dividimos a pré-história em seus períodos, e começamos a falar um pouquinho mais sobre o Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. Eu disse que nesta aula eu iria falar um pouco detalhadamente e da divisão e de algumas características da primeira era da pré-história, o Paleolítico ou Idade da Pedra Antiga, ou ainda como ele é mais conhecido, como Idade da Pedra Lascada. E por quê? Porque por volta de 3 milhões de anos, segundo os historiadores, os primeiros hominídeos começaram através do atrito, do contato entre as pedras, instrumentos de pedra, de madeira e de ossos, o homem começou a criar instrumentos. E isso fará muita diferença em relação aos outros animais e à obtenção de alimento, que era sempre escasso. Então é isto que nós vamos tentar explicar nesta aula para você. Convencionou-se dividir o período, ou seja, o Paleolítico, em 3 partes: Paleolítico inferior, Paleolítico médio e o Paleolítico superior. Então, mesmo o Paleolítico, ele é dividido em 3 partes. Por quê? Porque ele foi muito longo. Ele durou muito tempo, de 3 milhões de anos antes do presente até cerca de 12 mil anos antes do presente, quando então tem início o período neolítico. Então, como ele é muito extenso em termos de tempo, ele precisa ser estudado de forma mais detalhada e com características muito próprias. Por isso, Paleolítico inferior, Paleolítico médio e Paleolítico superior. Recentemente, há um certo consenso entre os antropólogos, sociólogos, historiadores, em estabelecer o aparecimento dos primeiros hominídeos por volta de 3 milhões de anos atrás. Lembrando que esses primeiros hominídeos com capacidade de fazer instrumentos. Os primeiros hominídeos, ou antropóides, os primeiros ancestrais que deram origem ao homem moderno, eles apareceram por volta de 10 milhões de anos. Vocês estão acompanhando na capa dos meus vídeos todos os ancestrais, e todos eles até agora, os que eu coloquei na capa do vídeo, têm mais de 3 milhões. São mais antigos do que esses hominídeos que há 3 milhões de anos atrás aprenderam a fazer seus primeiros instrumentos. Então, que isso fique muito claro para você. Data, portanto, desse período o início do Paleolítico. Como o Paleolítico é a era da pedra lascada, evidentemente que ele vai começar por volta de 3 milhões de anos atrás. Momento em que nosso ancestral mais velho, até agora, utilizou um instrumento por ele fabricado para produzir alimentos. Então, quando eu falo desse ancestral mais velho, eu estou me referindo, evidentemente, ao ancestral mais velho que desenvolveu essa ferramenta primitiva, mas que fez toda a diferença entre a espécie humana e as demais espécies viventes do planeta. Isso é uma marca fundamental da vivência do homem e da marca do homem enquanto espécie diferente de todas as outras. Como vimos, este período ele terminou por volta de 12 mil anos atrás. Então é isso, gente. Em síntese, o Paleolítico, que pode ser dividido em 3 partes, ele começa por volta de 3 milhões de anos antes do presente,
quando o nosso primeiro ancestral fabricou um instrumento de pedra lascada, de madeira ou de osso igualmente lascado, e isso favoreceu a obtenção de alimento que era extremamente escasso. Esse período, claro que teve evolução, porque ele foi muito longo, de 3 milhões de anos atrás até 12 mil anos atrás. Então, nesse período de 3 milhões de anos atrás até 12 mil anos atrás, nós temos o Paleolítico, que pode ser dividido em 3 etapas. E depois começa o Neolítico, ok? Continuamos na próxima aula falando um pouco mais sobre o Paleolítico. Um abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, gente!